A lesão de tronco talvez esteja no extremo da gravidade da doença coronariana, mas ela é uma doença heterogênea, nem toda lesão de tronco é igual e aí vale a pena a gente individualizar e as novas tecnologias permitem a gente refinar cada vez mais o risco da lesão de tronco. Mas eu acho que, via de regra, pela gravidade geral da doença coronariana associada à doença de tronco, é uma doença que, boa parte das vezes, se não na maioria das vezes, vai exigir alguma terapia de intervenção além do tratamento clínico. E aí, a questão de como fazer isso é o que a gente discutiu bastante aqui. Talvez seja individualizar o máximo possível de acordo com questões técnicas, anatômicas, complexidade anatômica, complexidade do paciente, risco cirúrgico, e eu acho que dessa forma, em time, decidir qual que é a melhor forma de terapia para o paciente. Hoje nós vamos discutir uma das lesões mais desafiadoras da cardiologia e da medicina como um todo. Esse aqui é o podcast Time do Coração, onde só os craques da cardiologia entram em campo. Comigo, mais uma vez, como sempre, Leandro Neves, meu amigo, parceiro. Estamos aí mais um podcast, muito, é o que você falou hoje, um assunto, talvez o maior assunto da cardiologia, né, de importância na cardiologia, que é a doença, a lesão arterial coronariana, a lesão de tronco, né, a doença arterial coronariana, que é uma das doenças que tem maior mortalidade do mundo. E para falar desse tema aí super importante, a gente trouxe aí um grande amigo nosso, né, dos hospitais, Dr. Vitor Arraes, médico cardiologista formado pela USP, com residência no INCOR, especialista em aterosclerose e doença coronariana e atualmente nesse ano, né, Vitor, diretor da SOCESP da Regional do Vale do Paraíba. Isso aí, gente, muito obrigado pelo convite, Leandro, Leonardo, é um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos bater um papo então sobre doença coronariana hoje. Vai começar, Vitor, me fala um pouco de você, dessa tua trajetória. Você é um cara novo, sim. Mas mesmo assim já fazendo muito sucesso na cardiologia. Primeira coisa, antes de mais nada, um parabéns, né, Leandro? Me conta um pouquinho de você, como você foi parar lá, você do Vale, né? Você está atuando lá, como é que foi isso? Eu nasci em Botucatu, na verdade, meus pais estavam terminando a residência ali, eu acabei nascendo em Botucatu e com 2 meses já fui para São José dos Campos, então eu me considero basicamente joseense. E fui para São Paulo, então, fazer faculdade, eu fiz faculdade de medicina na USP, depois eu tranquei minha vaga de residência e fiquei um tempinho na aeronáutica, eu voltei para São José, então fiquei na aeronáutica, fiz residência de clínica médica, cardiologia, fiz fellow em aterosclerose e doença coronariana e depois entrei para o programa de pós-graduação, de doutorado no programa de cirurgia cardiotorácica do INCOR, é onde eu estou fazendo meus trabalhos lá ainda até agora. Beleza, então o currículo tá bonito, né? Mais um, né, convidado de peso, aí, mais um camisa 10. Então, para emprestar para a gente... camisa 10 esse time aqui, né? Emprestar para a gente conhecimento aqui um pouquinho. Tá longe. Então a gente vai começar, Vitor, assim, a doença arterial coronariana hoje é a doença que mais mata no mundo, perfeito? Uhum. E quando a gente pensa na lesão de tronco, a gente torna o processo mais complexo ainda, né? E é um medo que a gente tem como médico, é um medo que a gente tem como cidadão, né? E como cirurgião cardíaco. Eu sempre falo que o medo faz parte do jogo. Quando a gente faz um diagnóstico desse, por conta de tudo isso que vem junto com a lesão coronariana e principalmente com um tronco de coronária esquerda. Fala um pouquinho para a gente dessa apresentação e da epidemiologia da doença hoje. Legal. Né? O que ela representa? Bom, como você comentou então, mesmo assim, a doença coronariana é a doença que mais mata no mundo, né? A doença cardiovascular é responsável por quase 1/3 de todas as mortes. Se você for ver isso, equivale a quase 2 vezes todos os tipos de cânceres juntos, né? E a doença coronariana, dentro das causas cardiovasculares, é metade delas, né? Então você pode dizer que é uma das principais, na verdade é a principal causa de morte e mortalidade no mundo. E a doença de tronco, talvez ela esteja na ponta de maior gravidade dentro da doença coronariana. A gente sabe que, além da doença ser extremamente grave, quase que 70% das lesões de tronco, se você pensar em doenças pelo menos do terço médio e distal, 70% delas estão associadas à doença multiarterial. Então, às vezes, o prognóstico não é tão ruim somente pela lesão de tronco, mas pelo quadro coronariano como um todo, né? Então, não é uma condição tão rara nesse sentido.
Agora, o que deixa um pouco de dúvida, até falando do ponto de vista de definição da lesão de tronco, se você for as diretrizes, elas sambam um pouco, ninguém consegue definir muito bem o que é uma lesão significativa, o que não é. Tem um artigo muito interessante de revisão do Jack, de 2022, salvo engano, que ele posiciona que uma lesão significativa seria aquela acima de 50%. Só que ele ainda define que, apesar de significativa, existe um conceito de lesão intermediária, que seria ali entre 40% ou 50% até 70%, e crítica acima de 90%. Isso vai ter um impacto importante porque várias indicações de revascularização, elas passam por esse diagnóstico do que é ser uma lesão significativa. Né? E uma coisa que você fala, né, Vitor, assim, a importância da lesão de tronco, os riscos, é que normalmente ela não vem só associada à lesão de tronco, né? Quando a gente se depara muitas vezes, né, Léo, que eu acho que o nosso maior medo é quando a gente pega essa lesão de tronco ali de 70%, 80% e uma direita com 90% proximal, né? Então, assim, é praticamente um coração que está em anaerobiose ali, trabalhando, e que você não sabe como é que essa pessoa está andando. E vira e mexe, eu fico olhando na rua, assim, cara, quando eu estou no trânsito parado, vejo um monte de gente, falo assim, quem será que tem uma lesãozinha de tronco ali, que está andando e nem sabe disso, né? Porque às vezes você não tem sintoma. Mas a gravidade sintoma, é muito intensa, né? A ausência de sintoma, assim, o desconhecido realmente problemático, né? Sim. Quando a gente fala da lesão coronariana, Vitor, como um todo, tá? Estamos falando, obviamente, aqui, olhando mais para o tronco, que é o objetivo hoje desse nosso papo, mas falando sobre a doença coronariana como um todo. Então, a gente já viu que a prevalência dela na sociedade, ela é muito grande, perfeito? E assim, eu acho que, começando esse papo, a gente tem que pensar em alguma forma da gente evitar isso. Né? Qual que é a história dessa doença e como a gente poderia influenciar para que a gente tivesse um desfecho positivo, quer dizer, a não doença ou uma doença menos importante. Isso, acho muito interessante, porque assim, a gente... Quantas vezes você já não ouve, o paciente infartou do nada, né? Se você for pensar, a doença aterosclerótica, ela deve começar, e a diretriz de dislipidemia de 2025, ela traz a figura central, uma figura muito interessante, porque ela mostra a evolução da doença coronariana e que começa para todo mundo ali aos 20 anos de idade. A magnitude, obviamente, que ela vai se desenvolver depende de diversos fatores de risco. A doença coronariana ela é poligênica e multifatorial. Não vai ser só o colesterol que vai dar problema, não vai ser só a diabetes, é o conjunto da obra. Então, hoje em dia, quando a gente pensa em prevenção, tanto primordial quanto primária, eu acho que esse é um ponto central em que a medicina está evoluindo cada vez mais, em estratégias de prevenção cardiovascular, né? Você pegar as coisas antes de que ela vire ali uma placa grande, uma placa instável. Então, obviamente, hábitos de vida saudável, atividade física, mas evitar cigarro, controle de hipertensão, controle do diabetes, você tomar cuidado já desde cedo com o colesterol, ou seja, são várias medidas que a gente precisa tomar para evitar que isso se torne uma doença significativa, né? E hoje, a gente... Desculpa, eu te interrompi. Não, eu ia até comentar, até porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com as lesões em que a porcentagem de obstrução seja muito grande, mas a gente sabe que até 50% dos infartos acontecem em lesões não obstrutivas. Então, assim, eu não preciso ter uma placa de 90%, para dar problema sério. Né? É por isso que é tão importante, talvez, essa prevenção, né? Porque é o que você falou, assim, a maior parte dos infartos são lesões que não são tão significativamente obstrutivas, mas você tem a instabilidade de placa. Então, o diagnóstico precoce de uma placa aterosclerótica, na carotídea, às vezes que é um exame até mais fácil de ver, te leva a fazer uma investigação mais pormenorizada, né? Tentar fazer um controle glicêmico bom, controle de colesterol melhor, uma atividade física, mudança dos hábitos de vida, para você não chegar na condição aí do infarto, que já é correr atrás do prejuízo, né? Eu conheço alguém que sempre fala para mim, se quando você está correndo atrás, você está atrasado. Você conhece essa pessoa? Que fala isso? Isso é uma frase minha que eu aprendi de... Quem corre atrás está atrasado, vocês têm que correr na frente. Muito bom. E é isso que a prevenção está aí, né? Que a prevenção está aí. E aí, Vitor, você que está ali no livro, porque o que chega para mim e para o Leandro? Depois disso tudo, vamos correr atrás. Frente, a gente está correndo atrás o tempo inteiro. A gente é quase um Bolt, né? A gente é quase um Bolt, é isso mesmo. Como você está vendo hoje, porque é o seguinte, a gente tem novas medicações que a gente vai falar, obviamente, hoje com a internet, o que a gente está fazendo aqui, que é tentar passar para as pessoas uma informação de maneira precoce, uma informação verdadeira, que pode impactar
na mudança de vida do paciente em si, mas também orientar o médico, às vezes não um cardiologista, o colega que está ali lidando, porque a gente é médico o tempo inteiro, né? Sim. A gente é médico da nossa família, eu sou cirurgião cardíaco, mas eles perguntam para a gente, quem está próximo, né, Tiago, sobre a medicina como um todo, não fica naquilo ali. Hoje, você olhando a medicina, você olhando, não só a medicina, olhando a população como um todo, como você está vendo essa prevenção? Ela existe porque tem uma expectativa da doença coronariana ainda matar lá para 2040, 2050, ainda ser a principal causa de morte. Como você olha, como um cardiologista que está lá trabalhando, vendo esse paciente, como está sendo, a gente está lidando com essa doença tão grave, tão impactante. Eu acho que as coisas estão melhorando, mas a gente ainda, como você comentou, a gente ainda está correndo atrás. Acho que por 2 motivos. Um, porque hoje a internet, a gente tem que, além de tentar passar informações corretas, a gente tem que brigar com quem passa informação errada, né? Que está muito comum, né? A gente fica o tempo inteiro ali correndo atrás e você perde tempo tentando explicar as coisas porque ela já vem com um preconceito de que baixar o colesterol vai baixar a sua testosterona, que usar o remédio vai fazer mal. E assim, a medicina, acho que nos últimos 40, 50 anos, ela ficou muito boa em não deixar as pessoas morrerem, né? Se você pega a taxa de mortalidade por infarto na década de 60 ali, antes um pouco disso, era em torno de 30% quando o paciente chegava no hospital. É aquele paciente que se deixava infartoso, se deixava no quartinho escuro lá no fundo, que ele não podia nem levar susto, que achava que ia morrer. Quando vem as unidades coronarianas e com tratamento, hoje em dia você chega no hospital, a taxa de mortalidade é menor de 3%. Eu não lembro do último paciente nosso que faleceu aqui no hospital da região. Então, a mortalidade caiu muito. Mas, de novo, a prevenção, eu acho que a gente ainda está pecando em levar essa informação para o paciente, desde a prevenção primordial e primária e até, como você comentou, do ponto de vista de diagnóstico precoce, né? As nossas diretrizes ainda são um pouco engessadas em relação a você tentar em relação a fazer um diagnóstico precoce, mas a gente já tem algumas ferramentas hoje em dia que ajudam nisso, né? Então, você falou o Doppler de carótida, o score de cálcio coronariano é uma ótima ferramenta que ajuda a gente nesse cenário. Então, acho que a gente está caminhando mais rápido, mas a gente ainda está correndo um pouco atrás. E eu acho que pensar muito que assim, a prevenção de mortalidade ele é um desfecho, mas eu acho que a morbidade também, depois do infarto, o que pode levar a uma disfunção do ventrículo, a uma insuficiência cardíaca, né, que também a gente tem que pensar, porque a pessoa fica limitada, tem a vida limitada. E eu acho que nisso, né, Léo, a gente vem um pouco para uma das coisas do nosso papo de hoje, né? A importância dessa lesão de tronco, eu acho que por ela irrigar principalmente o lado do nosso ventrículo esquerdo, que manda sangue para o corpo como um todo, ele é responsável por 70% a 100%, né, da irrigação. Então, por isso que é uma coisa muito impactante, especificamente falando da lesão de tronco. Eu acho que é isso que eu ia entrar agora, viu, Leandro, porque o nosso público aqui, como eu falei, a gente tem um público médico, mas a gente tem os pacientes também que querem uma informação e querem que a gente converse com eles também. E que é super importante também na prevenção, da orientação deles de o que deve ser feito ou não. Eu estava vendo hoje uma coisa que tem nada a ver, viu? A gente estava discutindo no almoço aqui, num bate-papo eu e o Leandro, e falando sobre o consumo de álcool, como tem diminuído nessa população mais jovem. Nada a ver com o que a gente está conversando aqui. Tem a ver, porque tem uma relação, mas assim, o papo era outro. Então a gente vê que uma população, é um grupo de pessoas, essa Z? Geração Z, que está mais consciente. Eu não sei pelo caminho, se é pelo caminho certo ou não, mas algumas coisas positivas estão chegando. Às vezes elas têm essa consciência, vem também da internet. Então, vamos lá. Primeira coisa, para essas pessoas terem uma consciência melhor. O que é o tronco da coronária esquerda? Para esses que são, né? E qual que ele implica, né? E qual seria a importância dele, da gente olhar para o tronco da coronária com lesão importante? Ótimo. Então, do ponto de vista mais anatômico, assim, né? O tronco da coronária, a gente tem a aorta e os 2 ramos principais que vão irrigar o coração como um todo. Então, do lado direito a gente tem a coronária direita e do lado esquerdo, que é a parte mais forte do coração, é o que realmente vai bombear o sangue para a circulação toda da pessoa, é o lado esquerdo, né? Então, você tem o tronco da coronária esquerda, que é um espacinho pequeno ali saindo da aorta, e depois os 2 ramos que saem do tronco da coronária esquerda, que é a coronária direita e a circunflexa, né? Então, como ele comentou, o tronco ele acaba irrigando 70% a 100% do ventrículo
esquerdo, dependendo aí da dominância direita ou esquerda. Né? Então, do ponto de vista anatômico, é mais ou menos isso que a lesão... Tem muita coisa em risco numa lesão ali, né? Então, ele é aquela parte mais próxima, é a parte mais próxima da aorta, uma vez que ela fecha ali, tá tudo sob risco. E normalmente associado àquele infarto fulminante, né? Quando você tem um infarto ali com uma oclusão do tronco, como a maior parte, a parte mais importante do nosso ventrículo, não vai receber mais sangue. Se você não tem uma dominância direita muito calibrosa, normalmente é aquele infarto que é o famoso infarto fulminante. Então é importante fatal, para quem está assistindo a gente aqui que não for médico entrar no jogo, né? Então é grave, é muito grave. É muito grave. Liga o alerta ali, a luzinha fica... Exato. Sintomatologia, muda alguma coisa? Mas de sintomas, acho que como a doença coronariana, antigamente a gente até falava a questão de dor típica e atípica, né? Mas é basicamente o sintoma de desconforto, dor torácica, né? Então pode ter aquela dor mais clássica. As diretrizes até evitam hoje falar de dor típica e atípica, mas aquele desconforto que vai desconforto para o pescoço, para a mandíbula, para o braço esquerdo, pode pegar o braço direito também. Falta de ar é outra coisa que pode estar associada à doença coronariana, é um equivalente, mas lembrar que a gente pode ter sintomas que não são muito característicos. Aquele desconforto na boca do estômago aqui, às vezes a gente confunde com azia, né? Aquele mal-estar, com uma sudorese fria, uma sensação de angústia. Isso tem um ponto interessante que eu faço para meus pacientes. Angina, em latim, né, ela significa angústia. Né? O médico, o Aberdeen, quando em 1772, definiu a lesão, ele deu o nome de angústia para a doença, né? Então é uma sensação de runheira, é uma angústia mesmo. Esses são os principais sintomas. Do ponto de vista de lesão de tronco especificamente, o problema é que um dos primeiros sintomas pode ser morte súbita. O não sintoma. O não sintoma, né? A morte súbita. Então essa é uma questão da gravidade extrema da doença coronariana, se você tem um infarto do tronco, a não ser que você, enfim, tenha uma coronária direita monstruosa, que leve colaterais, que não seja algo tão agudo, via de regra, é um evento catastrófico. Isso sempre, acho que pensar como um todo, né? Não só no sintoma quando não tem, mas nos fatores de riscos, né? Que a gente já falou. Se o paciente é sedentário, obeso, tabagista e se tem história familiar, né? A genética está muito associada aí à prevalência de doença aterosclerótica, né? Mas por sintoma a gente não tem nada que me sugira que é uma lesão de tronco. Por sintoma? Por sintoma. Então ela pode ser... magnitude da doença não está envolvida no sintoma. Sim. Às vezes ela pode ser assintomática, Exatamente. ou como ela pode ter um sintoma... E agora uma das coisas que eu acho muito... que dá um temor, né? Eu acho que talvez do cardiologista, eu como cirurgião, às vezes fico olhando e falo assim, cara, mas e aí? Você tem um sintoma, você não sabe se quando o paciente tem aquela angina, se é uma lesão de tronco ou não, ou se tem só uma angústia que você... não sei se a sensibilidade pré-teste ali é muito alta, eu vou pedir um teste ergométrico. E se esse cara tem lesão de tronco no teste ergométrico? Eu tenho essa angústia também. No teste ergométrico a gente consegue ver algumas coisas, né? Então, hoje em dia a gente vai pensando até em probabilidade pré-teste, o teste ergométrico em diretrizes internacionais ele está até saindo, mas acho que quanto à realidade brasileira, que é um exame fácil, barato, ele ainda entra naqueles pacientes que têm uma probabilidade pré-teste mais baixa, né? Ali de 5% a 15% você ainda pode fazer. Geralmente aquele paciente com lesão de tronco, o que o teste ergométrico pode sugerir? Primeiro, baixa carga. Aquele paciente que antes de chegar ali a 4 METs, que é um grau de esforço que a gente costuma usar, ele já começa a ter sintomas, ou ele para, às vezes nem tem dor, mas ele não consegue progredir esforço. E aí tem outras coisas, né? Tem um critério que a gente usa, tem um score de Duke que chama, que vai pontuar em várias coisas, a magnitude das alterações do segmento ST, se acontece em baixa carga, se ele fica muito tempo na hora do repouso, se tem uma dor muito específica, então são alterações muito precoces. Isso pensando se for uma lesão de tronco, né, significativa, porque como a gente falou, às vezes a gente pode ter uma lesão de tronco que tem um prognóstico ruim a longo prazo, mas às vezes ela não é a culpada pelo sintoma que ele está tendo, são pacientes que têm doenças em outros vários territórios. Foi o que o Leandro falou, né, que, acho que não sei se foi o Leandro ou foi você, que às vezes não é só do tronco, né. Normalmente é multiarterial, né? Multiarterial. E você acha que o score de cálcio, assim, ele vem um pouco para substituir o teste ergométrico como um exame de triagem, né? Porque ele tem um fator preditivo negativo muito bom, né? Se você tem um score de cálcio ali baixo ou zero, a chance de não ter lesão é praticamente mínima, né? Quase zero. Não é zero, né? Mas é mínima. Você acha que ele vem como um substituto, como um primeiro exame de triagem? Eu acho que a tendência
Assim, acho que a principal função, na verdade, do score de cálcio seria eu reestratificar aquele paciente que eu estou pensando em dar estatina ou não, por exemplo. Né? Ele tira o paciente do risco baixo e leva sempre para um risco acima. Ele nunca leva um risco abaixo, né? Mas acho que do ponto de vista prático, e até isso na nossa diretriz não está muito bem, mas na diretriz do ano passado de 24, desculpa, da ESC, o texto, você tem que ler um pouquinho mais para entender, mas uma das únicas coisas que reestratifica o risco do paciente é o score de cálcio. A tabela deles para no risco intermediário, para no risco de 50%. E é o score de cálcio que pode levar esse risco, por exemplo, lá para cima, acima de 85%, que você já vai fazer um cateterismo direto. Então, eu acho que o score de cálcio é um ótimo exame para reestratificar esse risco do paciente que a gente está numa avaliação inicial pensando numa probabilidade pré-teste antes de fazer um exame diagnóstico propriamente dito, né? Um angiotomo, uma cintilografia, qualquer Qual coisa. que é o valor para o pessoal entender aí de um risco elevado para a gente seguir o acompanhamento ou de um paciente de médio para baixo risco? De score de cálcio? Isso. Eu acho que, depende de onde está pontuado esse score de cálcio. Às vezes o cara tem um score de cálcio de, sei lá, 100 só na descendente anterior, na parte proximal, é uma coisa que me preocupa um pouco mais. Mas, basicamente, para risco, ele é meio dicotômico. Assim. 0 é baixo risco, positivo ele já indica risco. Acima de 100, ele já é um risco aumentado, de forma significativa. Acima de 300, 400, o risco da pessoa é basicamente igual ao risco de alguém que já teve um evento. Então, eu estaria pensando em até prevenção secundária. Tem estudos sugerindo até o uso de AS quando o score de cálcio é acima de 300 e 400. Mas se você pega a curva ali da diretriz europeia, um score de cálcio, por exemplo, de 1000, ele leva o paciente já ao risco mais alto possível, que seria acima de 85%, que sugeriria que eu fizesse um CAT direto nesse paciente. Essa é mais ou menos a estratificação. A gente falou aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho no que você falou, de que a ausência não contradiz ao fato de não ter a patologia, perfeito? Na tua experiência, isso já aconteceu? De ter um score de cálcio 0 e ter a patologia? Eu nunca vi, mas eu já pego, obviamente, depois eu não sou o clínico. Eu já vi, não lesões muito graves, assim, mas o que pode acontecer, às vezes o indivíduo, principalmente em paciente jovem, ele pode ter uma placa mole, né? Então a placa não calcificada, eu já vi descendente anterior de 50% e até paciente que entrou com um evento com score de cálcio recente de 0. E aí você foi ver, aí a gente tem que tentar entender talvez qual que foi o mecanismo de lesão. Será que o paciente, na verdade, era um paciente jovem, por algum motivo fez uma erosão endotelial, não era nem uma placa em si, aí ele organizou ali uma placa mole? Não sei, mas acontece. Assim, não, porque eu nunca vi. E realmente o que eu tenho de estudo é exatamente isso. A gente precisa, ele consegue, o score de cálcio consegue dizer muito. Dizer muita coisa. Mas ele não consegue negar, né? Sim. Mas aí eu nunca vi, um paciente, mas eu tenho um viés que eu pego o paciente com doença. De ataque. Eu não pego grave. antes. Bom, temos o paciente diagnosticado, não temos ainda, né? Fizemos o score. E aí, o próximo passo? Cateterismo. Isso acho que depende da gravidade do que eu encontrei nos meus testes, eu acho. Né? Hoje em dia, eu acho que a angiotomografia ela veio ocupar um espaço bem interessante nesse cenário. Se você pega o paciente que tem as diretrizes sugerem que seja feito até probabilidade pré-teste intermediária, né? Até 50% de chance você pode usar a tomografia. Ela é bom para rule out, né? É bom para afastar. Mas na prática, e a gente tem evidência que suporte isso, eu particularmente gosto de saber a anatomia do meu paciente. Né? Porque a maioria das minhas indicações de intervenção, elas vão ser guiadas por anatomia e não por isquemia necessariamente. Mesmo pacientes que eu acho que, assim, não é cenário agudo, né? O meu paciente, eu acho que se não é um risco muito, extremamente alto, que eu tenho quase certeza que esse cara tem, eu acho que uma angiotomografia vem muito bem, né? Vai muito bem. Ou, eventualmente, se eu tiver uma prova funcional que me sugira alto risco. Né? E quando a gente está falando de tronco, principalmente, acho que tem algumas coisas da cintilografia, de novo, isso não dá para saber com certeza, mas você pega uma isquemia de grande extensão, que pega território de descendente anterior, parede lateral, né, da circunflexa. Se eu tenho uma dilatação ventricular no esforço, uma queda de fração de ejeção, aumento da captação do ventrículo direito, pulmonar, isso aí é uma cintilografia de altíssimo risco. Não tem dúvida, eu vou para o CAT.
Mas assim, acho que deve ser um pouco desconfortante. Quando você pega a angiotoma e vem uma lesão ali de 40%, 50% no tronco, o paciente não tem tanto sintoma ali, você não pediu o CAT, não ter essas... Porque você tem o lado da... A angiotoma, né, ela é muito também, como o score de cálcio, um fator preditivo negativo. O preditivo positivo dela, ele tem uma variação que vai de, acho que se não me engano, de 40 e poucos por cento a 90%, né, de sensibilidade, varia de bastante. especificidade. Então, assim, você fica às vezes ali numa penumbra entre o grau da obstrução, da severidade dessa obstrução, entre mexer ou não mexer e deixar só com tratamento clínico. O score de cálcio ainda é complexa, né? O score de cálcio na angiotomografia também às vezes dificulta avaliar, às vezes o cara tem uma lesão de 50%, tem um score de cálcio de 1000. Até que ponto isso não influencia? E eu tenho que confiar no radiologista, né? A gente pega lugares diferentes que você vê que a especificidade muda muito de acordo com o profissional que está fazendo. Né? Eu ia entrar nisso agora, assim, porque o que a gente está lidando aqui, eu acho que é o seguinte, Vitor, quando a gente pensou aqui no nosso podcast, a gente pensou no time do coração como um todo, a gente pensa em trazer nós, profissionais, para o mundo real. Sim. Entendeu? Porque aquilo é muito legal, muita coisa, mas ela entra numa penumbra aqui de fatores que às vezes a gente não está, como a gente está aqui brincando com um pouco de futebol, não está jogando no Maracanã com a graminha. Não está. Não está. A gente está jogando, às vezes, em condições adversas. Na altitude. Na altitude, no campo do bambu. Exato. Entendeu? Então, a gente tem que entender a nossa realidade. Sim. E eu acho que isso vai muito. Depois eu vou conversar um pouco a gente vai conversar sobre tratamento, um pouco sobre isso. Isso que eu ia falar. Muitas vezes, a nossa postura e conduta, ela vai ser um pouco influenciada pelo meio que a gente está vivendo. Sim. Foi o que você falou. Então, assim, você tem uma tomografia bem legal, tem um radiologista que você confia, cara, eu consigo ser um pouco mais conservador ou não, né? Ele também me deu uma informação que eu vou partir para cima daquela informação e vou ser um pouco mais agressivo. Mas quando você está num ambiente onde você tem um histórico que não é aquele que você confia tanto, então, quando você naquela zona um pouco cinzenta, você já fala, não, eu vou ser um pouco mais agressivo. Você concorda com isso? Não, sem dúvida, acho que sim. Acho que sim. Esse é o nosso dia a dia. Né? E acontece muito, né? Porque a gente trabalha em muitos hospitais, aí eu já não sei se é uma realidade de outros países. Aqui a gente trabalha em muitos hospitais. É uma realidade do médico. Você é médico, trabalha. Você vai em 2, 3 hospitais. E você vive realidades diferentes em cada hospital. Ela não é igual. Então você muda a sua conduta dentro de hospitais diferentes. Eu acho que mesmo sendo a mesma equipe sua, especificamente, que está prestando. Estou falando de equipe porque a gente é equipe cirúrgica. E a gente, aqui eu opero, aqui eu espero, aqui eu... Você faz de a acordo... gente sente. Você joga de acordo com o campo que você está. Isso é uma coisa que você falou que é verdade, né? Assim, pensando rapidamente nas histórias aí de amigos e familiares, eu tenho alguns amigos e familiares que estão trabalhando em outros hospitais fora do país. Cara, eles trabalham em uma única instituição. Então, por exemplo, meu primo começou a coordenar o departamento de cirurgia pediátrica do SickKids. Ele só fica lá, ele não trabalha no SickKids, no outro hospital em Toronto e outro. A gente tem um amigo cardiologista que foi também para Michigan, trabalha sempre na mesma instituição. Então, assim, é uma realidade que a gente aqui trabalha desde hospitais que você tem um recurso e uma expertise muito boa, até hospitais que têm uma certa fragilidade no acompanhamento no segmento dos pacientes, né? Eu fico pensando em vocês. Eu trabalho, acho que em 3 locais, vocês operam. A gente opera em 14 hospitais. 14 tem hospitais então. que a gente é clínico, cirurgião, intensivista, enfermeiro. Vai mudando, Vitor. E essa realidade ela vai mudando porque cada hospital tem sua particularidade, viu? Eles têm uma equipe ótima de alguma coisa e outra que não performa tão bem. Sim. Entendeu? Então, às vezes tem uma hemodinâmica que é ótima, mas aí a clínica não é tão, aí às vezes ao contrário, às vezes é tudo bom. A maioria é todo mundo bom, viu? Não estou reclamando, não. Mas a gente tem que entender a realidade de cada lugar. Às vezes os recursos da instituição não é equipe, você não tem um tomógrafo bom. Sim. Mas como é que ele vai fazer? Não vai fazer milagre o colega. Ele é ótimo profissional, mas ele não vai fazer milagre. Né? Bom, temos o diagnóstico. Nosso paciente chegou, ele tem uma lesão de tronco. O
Dr. Vitor, especialista, pega esse cara. A gente pode seguir, né, 3 caminhos ou juntar num balaio e fazer todos juntos. Mas a gente tem o clínico, o tratamento percutâneo e o tratamento cirúrgico. Como que a gente vai andar nisso aí? A gente consegue fazer um caminho nisso aí? Acho que sim. Acho que do ponto de vista clínico, eu vou começar pelo clínico, que é o que todos vão receber. A ideia é ter tratamento clínico otimizado, e a gente sabe que do ponto de vista geral é o que tem maior impacto na doença coronariana a longo prazo. E, obviamente, em primeiro ponto, você controlar todos os fatores de risco, né? Porque é o que vai instabilizar a placa, é o paciente hipertenso, é o dislipidêmico não controlado, é o diabético grave, vai emagrecer, enfim, tentar diminuir as intercorrências aí relacionadas à doença renal e tudo mais, mas eu vou controlar todos os fatores de risco. E junto com isso, a gente vai usando as medicações mais específicas, acho que para a doença coronariana. O paciente tem uma lesão estabelecida do tronco, assim, vai ser com certeza um paciente multiarterial. Esse mesmo não sendo um paciente, a gente está falando do cenário crônico, não sendo uma prevenção secundária, eu tendo a entrar com um antiagregante plaquetário. Tá? Esse paciente que é mais grave, eu acho que ele merece pelo menos AS. Terapia hipolipemiante, a gente vai abrir mão, esse paciente ele está no extremo ali, pelo menos um LDL abaixo de 70, eu vou seguir metas alternativas também, secundárias na verdade, ou coprimárias, que é ApoB, ver o colesterol não HDL, às vezes pedir uma LPA para ver um risco residual genético desse paciente, mas tratar bem pelo menos abaixo de 70, e se já for uma prevenção secundária abaixo de 40. Acho que do ponto de vista prognóstico, essas são as principais medicações. Aí não sei se talvez a gente vai conversar um pouco mais para frente sobre outras medicações aí para comorbidades secundárias, talvez, aí, mas que têm um impacto direto em mortalidade na doença coronariana, como, por exemplo, os análogos de GLP-1, se o paciente tiver insuficiência cardíaca, tem outras medicações que a gente pode... A gente vai entrar nisso sim. Como organização, vamos lá, estamos organizando a cabeça do clínico que está aqui, né, está aqui com a gente, chegou o paciente, então você falou da estatina, do AS, entraria como um antiagregante plaquetário e aí tentar otimizar o máximo possível as outras comorbidades do paciente. E ECA, para a doença coronariana, se o paciente, enfim, se ele tem hipertensão, é uma indicação formal. Agora, se ele não tem, isso varia um pouco de diretriz para diretriz. A gente tem alguns estudos mostrando que ECA, isoladamente, mesmo o paciente não sendo hipertenso, num benefício a longo prazo, ele teria redução de mortalidade. Mas isso entra nas diretrizes aí até como um 2B, não é extremamente necessário. A mesma coisa o beta-bloqueador. Né? Beta-bloqueador, depois de um evento, a gente tem 4 estudos recentes que trucam um pouco essa questão da necessidade do beta-bloqueador se o paciente não desenvolveu disfunção ventricular. Isso tem mudado. Deve vir aí uma meta-análise desses 4 estudos que talvez mudem um pouco a nossa prática, mas a princípio, pós-evento, 1 ano de beta-bloqueador para reduzir mortalidade. A longo prazo, o beta-bloqueador vai entrar como se fosse um antianginoso, né? Não tem necessidade, do ponto de vista prognóstico, na doença coronariana crônica. Sempre lembrando, né, no fração de ejeção preservada. Né? Quando entra na fração de ejeção com disfunção ventricular, aí já volta o quarteto fantástico, né? O beta-bloqueador, 30% de redução de mortalidade, ECA, né? Então, ECA aí a gente está nesse cenário já que você entra no IC, entra em outra situação. Isso que você falou é muito interessante sobre o tratamento clínico, porque o que você falou, ele é base de tudo. Ele não é opção, né? Ele não é opção, ele é para todos. Ele é base de tudo. E você trata, às vezes, a causa. O que eu falo muito com meus pacientes, viu, Leandro, quando vão comigo, que qual que é o medo? Doutor, eu operei, eu tô ótimo, você resolveu o meu problema. Não. Eu faço algumas brincadeiras com os pacientes para criar um ambiente mais tranquilo. Primeira coisa, assim, de maneira muito séria eu estou tratando a consequência de um problema. Eu não trato a causa do problema. Justíssimo, muito bom. A causa do problema ela é tratada muitas vezes com a medicação, às vezes tem uma questão genética, a gente não vai conseguir tratar tudo. Problemas mutáveis a gente vai atacar com as medicações que a gente tem e mudanças de estilo de vida. E aí eu brinco assim, só para você ter uma ideia, que às vezes eu pego e tiro uma veia da perna e boto no peito. Se isso fosse normal, a gente nascia com o peito na perna, perna no peito. Então eu estou mudando a anatomia e tudo. Deus fez a gente de um jeito, eu estou mudando. Então não está certo. Não tá legal. Eu estou criando um ambiente que não é o mais legal aqui. Então a gente tem que entender. Então o cuidado que a gente tem que ter no pós-operatório é muito maior.
Porque alguma coisa houve de erro nessa caminhada, ou pelo menos a gente busca esse erro quando a gente dá a medicação, precisa tratar e mudar alguma realidade que ele vem vivendo naquele momento. Então, acho que é uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, é isso. Cirurgia. Aí eu estou colocando toda a intervenção, mesmo a percutânea, a gente está tratando uma consequência. Perfeito. A causa não é comigo, eu vou tratar, mas assim, não é a cirurgia com a medicação. Então a gente falou um pouquinho do tratamento clínico, a gente vai passar agora para as intervenções. Antes do tratamento clínico, eu conversei um pouquinho com o Leandro, outra coisa que eu falo para o meu paciente. Eu acho que o clínico, obviamente, ele vai permear todo o tratamento, mas ele é interessante porque ele também está nas pontas do tratamento do paciente. O primeiro, quando a gente fala para o paciente, você não precisa operar, você não precisa colocar um stent, você não precisa intervir em nada no teu corpo, medicação. Ainda bem, para ele é um alívio. Né? É o famoso porque não precisa, né? Não precisa. E aí tem a outra ponta, Vitor. Que é a ponta dolorida para nós. Não dá para fazer mais cirurgia. Não dá para colocar um stent. E só tem a medicação para fazer. Isso é duro. Porque, e eu falo isso para ele, gente, às vezes, quando a gente indica, falar aqui para a câmera, isso é importante, quando a gente indica uma intervenção, independente de qual for, também é uma boa notícia. Porque é um tratamento. Sim, e eficaz quando indicado. Eficaz, que muda a história, aumenta a vida, aumenta a qualidade principalmente, que é o que a gente quer mais, é qualidade. Claro, se a gente conseguir dar qualidade com tempo, perfeito, mas a qualidade é essencial, você precisa viver bem durante o período que você está vivo. Né? Eu busco muito isso. Mas tudo bem, mas vamos voltar lá para a gente não perder o foco aqui. Percutâneo e cirurgia. Agora começou a briga, meu amigo, já puxei minha... Puxou a peixeira que faz aquela peixeira e vamos embora pro jogo. Risca o chão e vamos. Tá no meio de dois cirurgiões. Tá faltando hemodinamicista aqui pra gente. A gente dispensou ele hoje. A gente até tem, mas hoje a gente dispensou ele. Hoje você não vai. Eu vou tentar defender um pouquinho eles, quando der. Na lesão de tronco? Então. E o que eu acho interessante, acho que quando a gente vai indicar uma intervenção, aí entra um pouco aquela questão da classificação, porque isso também muda um pouco de diretriz para diretriz, né? O que seria uma lesão significativa, quando que ela é funcionalmente significativa, e partindo do pressuposto que agora o tratamento clínico já está bem feito, otimizado e tudo mais, né? E por que é importante a gente pensar nesse tratamento adicional, vamos dizer assim, na intervenção? Porque o prognóstico da lesão de tronco ela é muito ruim. Né? Mesmo com... hoje em dia a gente não tem mais história natural da doença por conta do tratamento clínico, mas se você pega os estudos anteriores, lá, estudo CARES, lá da década de 80, os pacientes que tinham lesão de tronco acima de 70% tinham uma mortalidade de 80% no segmento de 10 anos. Né? Quase todo mundo morre. Só que desde os estudos lá de trás, ficava meio na dúvida quando que era o melhor momento da gente intervir. É 50, 60, é 70? De modo que esses estudos iniciais, você pegar os estudos veteranos, europeu, CAS, ficou meio que, a partir deles, as meta-análises deles, de que uma lesão de tronco acima de 50% seria interessante você intervir, porque a mortalidade era muito alta. E aí o problema disso é que, a partir disso, quase que todos os trials, os estudos seguintes, excluíram pacientes com lesão de tronco acima de 50%. E é isso que até hoje, mais ou menos, é o que baliza as diretrizes, são esses estudos de 30 anos, de quase 30 anos atrás. Então, acho que na hora da gente escolher esses dois, a gente vai levar em consideração essa gravidade anatômica. Tem alguns pontos que eu acho que talvez a gente vai discutir um pouco mais especificamente do que vai levar a gente a escolher cada cenário, mas acho que um ponto muito importante é a gente também questionar o paciente, né? Acho que antes da gente indicar um ou outro. E isso, todas as diretrizes, elas trazem muito bem essa decisão compartilhada. Qual que é a expectativa do paciente? É um paciente muito idoso, é um paciente frágil? Para ele se recuperar mais rápido é um valor? Ou para ele eu dar um tempo maior de recuperação, de reabilitação, mas para ele ter um ganho prognóstico, um ganho de longevidade lá na frente, isso faz mais sentido para ele. Então é isso que a gente vai discutir. Uma das coisas que eu vejo é que, assim, quando a gente pensa no tratamento intervencionista, a gente tem dois blocos, né? Um que é você dar uma maior longevidade, né? Quando ele é um tratamento para melhora de prognóstico, e você tem também a melhora de sintomatologia, aquele paciente que tem angina refratária a despeito de um tratamento clínico otimizado e muito bem feito. Às vezes o paciente continua com isso e você tem que pensar.
Nas lesões de tronco, especificamente falando, normalmente o valor é o que você falou, prognóstico, né? A intervenção, ela te dá mais longevidade. Então, aí eu vou já levar um pouquinho para o lado, puxar a sardinha para o lado da cirurgia, onde eu acho que são as diferenças que a gente pega em alguns estudos, que a cirurgia, ela trata a artéria, não a lesão. A angioplastia, você vai tratar focalmente a lesão. E a cirurgia, quando você coloca um enxerto de mamária, de radial, enxerto arterial, ou até mesmo de safena, você costuma fazer as anastomoses mais distrais e tratar toda a artéria. E volta naquele princípio lá atrás, quando você falou que boa parte dos infartos, até 50%, até um pouco mais de 50%, são de lesões de 30% a 40%. Então, se no meio tem essa lesão que o stent não tratou, ela está ali no meio do caminho, o paciente tem um novo evento, então o stent está associado, é o que a gente sempre vê nos estudos, né? Associado a novos eventos, a recorrência de eventos, enquanto que a cirurgia você tem menos isso. Ela tem mais morbidade na fase inicial? Tem mais morbidade, mas a longo prazo a gente tem um resultado normalmente livre desses eventos, melhor do que o stent, né? Eu acho que hoje o que a gente aprende com a medicina, uma das coisas que vem, e muita coisa, quando a gente fala de cardiologia, vem mostrar pra gente, é individualização. Sim. Antes, quando a gente operava a aorta, válvula aórtica, a gente só tinha um resultado. Era o ótimo. Nada era aceito que não fosse o ótimo. E isso fez com que, por muito tempo, muita gente fosse negligenciada do tratamento. Veio a TAV e ensinou que às vezes não é necessário, não é importante o ótimo, não é que não seja o melhor, tá? Lógico que não é. Mas, por exemplo, a gente vai aceitar que não seja o ótimo, mas que aquilo impacte de maneira positiva a vida de alguém. E eu acho que isso aqui, você bem falou, é importante. Por quê? Uma lesão de tronco. Pô, mas para quem que é? Eu vou operar esse paciente? Eu tenho que ter claro na minha cabeça de que é o melhor tratamento. Eu sei o que é e o que não é. Mas eu preciso do melhor. Para buscar o melhor, eu vou, às vezes, passar por um caminho muito pedregoso. É válido para aquilo ali? Para esse paciente especificamente é válido esse caminho? O cara é muito frágil. Ele não vai aguentar. E hoje em dia, Léo, a gente também está falando assim, não precisa ser só um lado ou outro. Não. Você pode ter associação dos três padrões, né? Exatamente. O clínico, que a gente já decidiu que, assim, definiu que é para todos. E o cirúrgico, o que a gente tem de melhor? A mamária DA. Sim. E fazer o híbrido. Muitas vezes, às vezes você pode fazer uma mamária DA com uma mini esternotomia, uma cirurgia menos invasiva e complementar com a colocação dos stents, né? Acho que a gente vai chegar lá, Leandro, mas eu queria, antes da gente fechar nesse tratamento aí, porque eu acho assim, vamos lá, percutâneo faz hoje para tronco? Faz. Quando? Acho que se a gente puder dividir para ser mais objetivo. Assim, quando é que a gente vai escolher um ou outro? O que as diretrizes recomendam? Lesão de tronco acima de 50%, a europeia ainda coloca de 50% a 70%, se tiver isquemia documentada, intervenção. Basicamente isso. A diretriz americana, ela sugere como recomendação classe 1, cirurgia. E ela coloca como 2A, você fazer angioplastia, se a cirurgia não for factível ou se for escolha do paciente, tudo mais. Então, a diretriz europeia, ela já não diferencia muito. Ela indica a cirurgia de modo geral, com benefício prognóstico em relação à angioplastia, só tem um porém. Em pacientes que têm um síntese, ou seja, uma complexidade anatômica muito alta, acima de 32, aí é unânime de que a cirurgia é melhor. Esse paciente é contraindicado fazer uma angioplastia, você vai optar por isso só se não tiver outra coisa mesmo para fazer. Então, a princípio, sendo mais objetivo, a ideia a preferência é por cirurgia, em todos os casos, mas se a complexidade não for tão alta e você puder fazer uma revascularização completa com angioplastia, síntese abaixo de 32, você poderia optar pela angioplastia. Acho que isso é... Perfeito. Hoje a gente tem dois grandes trabalhos. Vocês querem falar alguma coisa deles aí? Acho que assim, hoje você tem recentemente, né, o Nobel e o Excel, que são dois trabalhos, se eu não me engano, o Excel 2019, né, o último acompanhamento, e o Nobel 2020, que ele faz essa avaliação, né, dos pacientes com as lesões de tronco,
é mais favorável aí ao tratamento cirúrgico, como recomendação, que é o Nobel que fala que a cirurgia ela se mostrou com uma taxa de eventos adversos menores e uma superioridade no tratamento a longo prazo. E ao passo que o Excel ele coloca a angioplastia como uma não inferioridade, né? E só que ele tem alguns viés, né? De seleção, de análise dos eventos adversos, como mortalidade, teve algumas discussões de clareza, mas principalmente a questão de não colocar a necessidade de reintervenção como um fator, um desfecho primário, e também aquela alteração do infarto perioperatório que eles usaram, uma dinâmica parecida que levava a cirurgia a parecer que tenha mais infartos perioperatórios. Então, mas assim, não, é um estudo que mostra assim, que é possível você fazer com segurança. Em termos de mortalidade, você não tem muita diferença entre a angioplastia do tronco ou a cirurgia. Então é isso que a gente fala. Às vezes, para o paciente de octogenário mais frágil, em mortalidade não. Você vai ter o quê? Ele tem uma expectativa de vida acompanhamento também, a longo prazo. Só que se num paciente que talvez a expectativa seja baixa, você fazer uma cirurgia, ser invasivo, ter todo um critério de recuperação, e aí que eu acho que é o importante desses dois estudos, ao meu ver, assim, é a individualização, é o heart team forte, que isso que vai definir. Eu acho que não tem... É o tripé, né? Você tem que ter o tratamento clínico bom, você tem que ter uma mudança de estilo de vida e o tratamento intervencionista, seja cirúrgico ou percutâneo, bem discutido, né? Eu concordo completamente. Acho que esses estudos, tem uma meta-análise dos 4 grandes estudos que falaram disso, né? O Syntax, que até eu acho muito importante, porque ele faz a gente classificar de forma objetiva. No dia a dia a gente não fica classificando Syntax toda hora, né? Mas do ponto de vista de estudo faz sentido, você precisa dessa classificação, né? Então o Syntax, o Precomet, o Nobel e o Excel foram os últimos estudos que mostraram isso. A meta-análise dele mostrou que, na verdade, para a mortalidade, como você falou, meio que é parecida, mas eles sugerem aonde você vai individualizar, né? Exatamente isso. Se você prefere uma revascularização adicional num procedimento menos mórbido a curto prazo, né? Ou se você está pensando em prognóstico geral para o paciente, a cirurgia. E essa individualização, acho que cabe muito no que a gente falou agora um pouco atrás, né? Saber onde a gente está, saber os resultados, porque você tem que, às vezes, se você tiver um resultado de uma equipe, quem é a sua instituição? Quem é a sua equipe cirúrgica? Quem é a sua equipe de hemodinâmica? Quem é o seu hospital? Porque se você tiver uma mortalidade numa doença coronariana ali maior do que 5%, 6%, se não for um evento agudo, né, que é outra história, outra doença, na crônica, a mortalidade anual é de 4% a 5%. Então, se seu time que vai tratar ele tem mortalidade maior, é melhor deixar como clínico. Sim. Então, são as coisas que a gente tem que ver, individualizar. O cenário como um todo, né, onde você está. Você tem até diretrizes, como a de aorta, que coloca a expertise do tratamento, né, para você intervir. Então, se você tem um time que opera menos de 10 casos ano, você vai operar só a aorta acima de 55 milímetros, né? 5,5 centímetros. Enquanto se você tem bastante expertise, você baixa isso para 4,5, né? Então, acho que isso é uma outra coisa que a gente tem que individualizar bem. Conhecer onde estamos, né? Conhecer, vai além, né? Conhecer onde estamos, conhecer quem são nossos pacientes, né? Porque o que eu quero, o que eu espero disso? Melhorar a qualidade, melhorar tempo, melhorar a qualidade de tempo, né? Porque tem que ter essa individualização. E, exatamente, voltando um pouquinho, o lugar que a gente tem. Como é que é o meu cenário onde eu estou inserido a minha cirurgia? Tem lugar que a gente está que a gente fala, não, de pasta. Estou tranquilo, estou em paz. Tem outro que a gente fala, não. Isso dentro que o Léo falou assim, né? A gente trabalha em vários hospitais, na frente de 12 ou 14, Léo? 14 hospitais. Tem hospitais que a gente é muito mais agressivo, a gente é muito mais corajoso, né? Muito mais macho. E a gente vê isso, tem lugar que a gente... Vitor, do cardiologista. Tem lugar que o cardiologista ele é mais agressivo. Entendi. Porque tem a história dele, o que você falou, tem aquele que gosta de ver mais a anatomia, conhecer mais, porque você às vezes está numa zona cinzenta, né? Óbvio que são cirúrgicos e não tem discussão, é cirúrgico. O que é hemodinâmica e não tem discussão é hemodinâmica. Mas naquela zona de penumbra onde a gente vai entender qual que é o melhor cenário que a gente vai ter que atuar. E a gente vê cardiologistas que às vezes trabalham com a gente mais de um lugar e fala assim, vocês vão aqui, né? O outro ele fala, não, fica tranquilo, eu estou em paz. Isso acontece tanto que essa semana aconteceu, não vou contar o milagre, mas não vou contar o santo,
de a gente fez um diagnóstico de um paciente, a gente não, o colega hemodinamicista, um paciente cirúrgico, que você vê como o meio influencia. O cardiologista ligou para ele, eu não sabia, quer dizer, um neurocirurgião ligou para ele e falou, ó, vocês vão operar em tal lugar, né? Ele entendeu que era cirúrgico, mas ele via que o cenário em volta não era tão pertinente para ele. Uhum. Tá? E comentando até um pouco só de individualização, as diretrizes comentam dessa questão dos 50% ou de 70%, a europeia ela sugere que seja feita com isquemia, mas a gente tem algumas avaliações recentes, que é até uma posição da sociedade de intervenção, da Sociedade Europeia de Intervenção, que sugere que a gente personalize um pouco mais ainda essa lesão de tronco. Né? E alguns cenários que seria favorável eu até postergar um pouco essa revascularização. Tem, acho que 3 estudos, eu vou comentar rapidinho, 3 estudos interessantes. Um estudo que chama Define-LM, que foi na verdade é um registro que usou IFR para avaliação dessas lesões intermediárias, que mostrou que um IFR negativo, ou seja, acima de 0,89, você postergar pode inclusive trazer benefício em desfecho para o paciente. Tem outros 2 estudos que é do mesmo grupo, um estudo chama LITRO e o outro ILITRO, que eles avaliaram tanto a avaliação funcional quanto por AIVOS, né, ultrassom intracoronariano. Então, naquelas lesões intermediárias, e por isso que essa classificação que fica meio confusa é importante, nas lesões intermediárias, uma área luminal mínima acima de 0,6 me dá segurança para postergar a revascularização. E quando há discordância, às vezes, de FR e IFR, você associar o AIVOS, e por isso a tecnologia vem ajudando a gente cada vez mais, ela consegue predizer aí quem que vai ter pior ou melhor prognóstico e você poderia postergar essa revascularização. Pensa em prognóstico, não de diagnóstico. Mas aí o segmento nesse caso, Vitor, como você faria? Porque você vai ter a lesão e depois para você fazer, você vai ter sempre fazer um segmento invasivo desse paciente? Então, aí é difícil, a gente não tem essa resposta ainda, né? Porque até do ponto de vista de coronária não tronco, por exemplo, você ainda consegue fazer a cintilografia, você vai fazer, né? A gente não tem essa resposta. Eu não tinha até comentado com vocês, mas a minha tese de doutorado é exatamente nesse cenário aqui. Como no Brasil a gente não tem AIVOS e, enfim, FFR para o paciente SUS, como é que eu consigo avaliar essa lesão de tronco intermediária? Será que uma cintilografia me dá segurança? Então esse é o projeto piloto, não é bem projeto piloto, é o registro que a gente tem nesse cenário. Será que uma cintilografia normal me dá a mesma segurança de que um FFR? É difícil, né? Uma prova funcional não invasiva. Então eu não tenho essa resposta. E hoje eu te diria que essa população, ninguém tem. essa população é bem maior, porque assim, a gente fala do SUS, mas tem muito convênio de menor porte que a gente às vezes tem esses entraves, né, os cirúrgicos, assim, que, cara, o que libera, o que tem de recurso às vezes até pior que o SUS, né? O SUS, muitas vezes a gente tem hospitais do SUS que tem uma estrutura muito grande, muito boa, e que a gente em convênio não tem. Então, assim, é uma população que carece mesmo dessa tecnologia, né? Fica meio órfão, né? Disso, né? E é super interessante que a gente está conversando aqui pelo fato mais uma vez, a vida real, né? Sim. A gente está falando de vida real. Eu tenho AIVOS, eu tenho... Não tem. Tomografia de coerência óptica, né? Isso só daí... dar uma cortadinha em vocês, pedir para quem está acompanhando a gente até agora aqui, né? Sim, isso se é importante. inscrever lá no canal do Time do Coração, clicar no joinha, passar, compartilhar com os amigos. É super importante que todo mundo esteja aqui no canal, acompanhar a gente também lá no Instagram. Time do Coração Oficial. Tá bom? Vamos seguir. Isso é importante. Dá a dica, né? Porque senão não vai. Dá o like. Né? E, então, vamos falar agora de perspectivas futuras. Começar com a perspectiva futura, como um bom clínico, né? Que ele já deu o spoilerzinho. Os clínicos, o que tem de novo de medicação, Vitor, que você vê ali com bons olhos? Tem terapias, né? Eu acho que do ponto de vista do ponto de vista de antiagregantes plaquetários, a gente tem mais um cenário agudo, que seriam, né, você usar um ticagrelor, um prasugrel, que teria um benefício em relação ao clopidogrel, mas isso é mais cenário agudo. No cenário crônico não tem tanta novidade. Do ponto de vista de terapias hipolipemiantes, aí eu acho interessante que a gente tem coisas novas. Tem muita coisa nova nisso aí. Do ano passado para cá, chegou no Brasil o ácido bempedóico, que aqui veio associado ao ezetimibe, para aqueles pacientes que ou não toleram estatina ou em associação. E você consegue baixar aí adicionalmente uns 36% de LDL.
Então, aquele paciente tolera uma dose baixa de estatina, você tem aí o ácido bempedoico com ezetimiba que consegue, às vezes, aproximar ele da meta. E a gente tem chegado agora, a gente já tem usado, que por conta de vista do custo não é tão acessível, mas que são as terapias associadas ao PCSK9, né? Então, hoje em dia, você tem medicação, como o inclisiran, por exemplo, você faz uma injeção a cada 6 meses e ele baixa adicionalmente 50% do seu LDL. O paciente, ele vai a cada... Você tem que ligar para o paciente para lembrar que ele precisa aplicar outro, porque ele vai usar a medicação a cada 6 meses. Está chegando ainda essas terapias associadas ao PCSK9 de forma oral. No nosso centro de pesquisa, a gente tem linhas de pesquisa, não são pesquisas daqui, não são internacionais, mas com esses PCSK9, inibidor de PCSK9 oral. E chegando, acho que o primeiro grande estudo deve sair ano que vem, a primeira terapia para LPAzinho, né, que é um tipo de colesterol, vamos dizer assim, fortemente determinado pela genética, 6 vezes pior do que o LDL, que é o colesterol ruim, e que até então a gente era órfão de tratamento. E já vai vir medicações para isso, buscando ali redução de 80%, 90% de LPA. Então, isso falando especificamente de dislipidemia. E... Só um adendo aqui. Qual que é o custo? O custo, ele sai mais ou menos o inclisiran. A gente tem aqui o evolucumab, que é a cada 15 dias, e o inclisiran, que é a cada 6 meses. O custo mensal, se você for dividir, é em torno de R$ 1.100 por mês. Tá? O ácido bempedoico, salvo engano, está custando em torno de 200 e alguma coisa. Ele já vem associado com ezetimiba. Mas você vê que é caro. Para a gente falar de população custo, do Brasil, é caro. E os análogos? Mais barato que o Mounjaro. Mais barato que o Mounjaro. Eu só falei, se tivesse uma medicação que... eles podiam fazer, né? Mas tem tanta tecnologia que coloca uma medicação dupla ali, vai fazer você perder peso e baixar o colesterol. Aí você vende Mounjaro quase R$3.000, não tem na farmácia. Mas agora até entrando um pouco nessa questão dos análogos de GLP, que eles ficaram muito famosos por conta de perda de peso. Só que se você for ver o benefício metabólico da semaglutida ou da tirzepatida, a gente tem poucos estudos ainda com a tirzepatida, mas deve vir mais ou menos na mesma linha. O benefício metabólico gigantesco, né? Pensando no ponto de vista coronariano, a gente tem com a semaglutida o estudo SELECT, paciente sem diabetes, e o estudo FLOW, paciente sem diabetes também, ou seja, de forma até independente da diabetes, redução de risco de infarto, AVC e morte cardiovascular em indivíduos que tenham sobrepeso e doença já estabelecida. Então, assim, o cara infarta menos, o cara morre menos, né? Não é uma medicação estética. E esse remédio você indicaria para o paciente que tem o sobrepeso e aquele paciente que não tem o sobrepeso, mas... Porque assim, um dos efeitos deles, se eu estiver errado, você me corrija, Vitor, é o efeito anti-inflamatório que esse paciente tem. O paciente não tem muito sobrepeso, mas tem um PCR elevado, é um paciente mais inflamado. Teria indicação para isso? Indicação formal, não. Assim, se ele tiver, às vezes, outras coisas, você até acaba pensando. Diabetes, com certeza, né? Doença coronariana estabelecida, com certeza. Aí começa a surgir outras coisas, né? Aquele paciente que tem esteatose hepática, né? A gente já tem um estudo Essence mostrando aí redução de fibrose e inflamação associada à esteatose hepática, então é um racional. Mas apesar dele ter uma atuação anti-inflamatória, talvez o perfil anti-inflamatório dele, tem algumas coisas falando que pode ser da molécula em si, mas talvez seja associado mais à questão da síndrome metabólica. Do ponto de vista inflamatório, a gente tem medicações pensando nisso, né? A colchicina, que é uma medicação barata, a gente tem 2 grandes estudos. Voltou, né, ao uso para os pacientes com recorrência de angina, né? O estudo COCOT e o LODOCO-2 são estudos que mostraram o benefício da colchicina no cenário crônico, no cenário agudo não teve tanto benefício, mas a gente usa um corte de PCR de 2, né, baseado no estudo CANDIS, que foi um estudo prova de conceito, com canakinumab, né, que não vingou o remédio porque é muito caro, a redução é pequena. Mas mostrou pra gente que a gente agora conhece qual que é a inflamação do cardiologista. Do mesmo jeito que o reumatologista vai usar o metotrexato, vai usar o leflunomida, eles têm a inflamação dele, a gente sabe que a nossa via de IL-6, PCR, parece ser a via inflamatória do cardiologista, né? Então, essas medicações, elas vêm nesse cenário também. Muito bom. Perfeito. Então, Vitor, a gente falou um pouco sobre clínico com percutâneo, clínico com cirurgia e o clínico quando não dá mais nada. Então, foram esses 4 cenários, a gente pode colocar assim, do tratamento da doença coronariana, e falamos aí mais especificamente do tronco da coronária esquerda.
O que a gente está vendo agora? Agora já me colocando dentro do meio do tratamento da cirurgia em si. Antes a gente tinha que discutir, a discussão era, opero ou coloco o stent? A gente tem visto uma nova vertente que vem crescendo muito com as novas modalidades cirúrgicas, que é fazer um tratamento híbrido real, onde vai ter, obviamente, já o clínico, bom, não mexe, o percutâneo e cirúrgico junto. Quando que é esse cenário? É o cenário da cirurgia minimamente invasiva, onde a gente faz pequenas incisões, que a cirurgia minimamente invasiva está relacionada a gente não abrir o tórax todo, quer dizer, não fazer a esternotomia completa, isso que eu quero dizer. Uma esternotomia parcial já é uma minimamente invasiva, porque isso eu trago àquele paciente um retorno às suas atividades laborais de maneira mais precoce, né? E agora, especificamente da cirurgia minimamente invasiva ou robótica relacionada à revascularização, a gente faz pequenas incisões laterais no hemitórax esquerdo, com perfusão periférica ou sem SEC, sem circulação extracorpórea. E o resultado, alguns trabalhos começam a aparecer, são trabalhos muito simples ainda, a gente estava lendo né, Leandro, do Sudão, uma meta-análise do Sudão, mas bem feito, mas ainda inicial, claro, pô. Mas tem outros também, tá? Eu estou citando esse porque ele chamou mais atenção. Cara, eu não sei nem onde fica o Sudão, cara. Abre o mapa. Onde está o mapa? Onde fica o Sudão? E aí o que mostra disso? Que os resultados são bem satisfatórios, pelo menos iniciais. E é muito legal, porque a gente está entregando uma coisa que a gente falou do não invadir tanto esse paciente, criar um ambiente menos doloroso, né, com o mesmo resultado. Eu sei que é muito inicial. O que você acha disso aí? Eu queria a tua opinião sobre isso aí. Eu sei que é muito precoce, mas... Não, mas eu acho que foi muito bem colocado. Eu acho que a ideia é essa individualização e, às vezes, até qual que é a posição do paciente. Porque uma coisa é pensar uma revascularização híbrida, sei lá, o paciente chegou com infarto com supra, você vai lá, abre a artéria culpada, depois você vai ver o CAT, aí você programa depois revascularização. Mas agora, nesse contexto do paciente crônico, eu acho que é você avaliar qual que... o paciente é mais frágil, você quer uma cirurgia menos invasiva, você pega aí talvez o que tenha maior prognóstico, talvez uma mamária DA ali para uma mini tóraco, ou até agora chegando a robótica, e depois programa, aliás, a CD você consegue mexer de outra forma, você vai garantir talvez o principal efeito prognóstico que é a mamária DA, talvez ali no paciente, e a outra safina CD que poderia fechar ali em 5 anos, você coloca um stent ali, tratamento clínico. Né? Acho que é a somatória do que tem de melhor de cada um. Do ideal de cada um. Porque assim, do melhor resultado hoje a mamária DA, ela é imbatível, né, cara? Se você pensa num enxerto que você tem 90% de patência em 20 anos. Tanto pela produção do próprio enxerto de óxido nítrico, que vai manter a mamária aberta, quanto a descendente anterior, como o que a gente já falou lá no começo, que você trata a artéria e não a lesão focalmente, como o stent faz. Só que muitas vezes a gente também se depara com a falta de enxerto. Às vezes o paciente é um diabético descompensado que você não pode fazer dupla mamária. Às vezes ele tem uma obesidade mórbida que tem um risco aumentado, uma safena que é varicosa, paciente que já não tem mais a safena. Você faz um teste de Allen. Outro dia eu comecei a falar assim, Léo, a gente lembra, não sei se você lembra, discutiu há um tempo atrás isso, esse paciente multiarterial. Ele é um diabético que tem uma hemoglobina glicada era 10 e alguma coisa, então contraindicava a mamária bilateral. Ele tinha múltiplas lesões muito severas. Uma perna, a safena era toda varicosa, da outra perna não tinha safena, e o teste de Allen dele era negativo dos dois lados, não podia usar. Só dava para fazer uma mamária DA, é o tratamento híbrido. Também, às vezes, cai naquele negócio, é o que dá. Você faz o melhor que a mamária DA, uma horta em porcelana, por exemplo, você não consegue acessar a horta, você faz uma mamária DA sem SEC, e depois o resto você tenta fazer com percutâneo. Eu acho que é a somatória, e é o que a gente vem sempre falando, batendo na tecla, que até a diretriz do ESC, se eu não me engano, que ela coloca como recomendação básica, individualização. Heart Team forte, individualização dos casos. É o time do coração, né? O time do coração. É por isso que eu achei esse programa de vocês aqui tão legal, porque é o que a gente estava comentando, assim, às vezes você está numa instituição mais acadêmica, você consegue fazer um Heart Team. Sim. Na vida real, o Heart Team, ele é algo
meio etéreo, assim. O Heart Team, você liga pro cirurgião, que é seu amigo, você liga pro hemodianista, você decide. E a gente não tá junto, E né? a gente não tá junto, Tá não ali vem cada imagem um. junto. Né? Isso faz diferença, a gente formalizar, não formalizar esse contato, mas assim, aproximar esse contato. Cara, que é um dos nossos princípios, né? Como Heart Team aqui, como time do coração mesmo, nossa equipe, é isso, Vitor, é trazer essa conexão, estar sempre à disposição, né? A gente tem aí as nossas plataformas que a gente montou de uma comunidade para sempre que precisar de um acesso rápido, até mesmo discutir o caso em conjunto, na beira-leito. A gente já se encontrou lá no Vivale algumas vezes, nem sei se podia falar, né, o nome do hospital, mas não tem problema não. Para discutir o caso pessoalmente, e acho que é isso, é a individualização de caso a caso, né? E essa facilidade de comunicação, Sim, né, Vitor? Isso é fantástico, é o que a gente busca também. Bom, chegando ao final, e eu sempre gosto de deixar nesse final... eu gosto de deixar alguma mensagem, não mensagem, antes da mensagem até, elencar pontos importantes que a gente viu até agora. Marcar ali, olha, vamos lá, você precisa ver isso, tratar com isso, você consegue resumir o nosso episódio aqui em tópicos simples? Por exemplo, vou te ajudar aqui. Gravidade da lesão. Então, o bate-bola, aquele rapidinho, né? Bate-bola. Então, gravidade da lesão. A lesão de tronco talvez esteja no extremo da gravidade da doença coronariana, mas ela é uma doença heterogênea, nem toda lesão de tronco é igual, e aí vale a pena a gente individualizar, e as novas tecnologias permitem a gente refinar cada vez mais o risco da lesão de tronco. Mas eu acho que, via de regra, pela gravidade geral da doença coronariana associada à doença de tronco, é uma doença que boa parte das vezes, se não na maioria das vezes, vai exigir alguma terapia de intervenção além do tratamento clínico. E aí a questão de como fazer isso é o que a gente discutiu bastante aqui. Talvez seja individualizar o máximo possível de acordo com questões técnicas, anatômicas, complexidade anatômica, complexidade do paciente, risco cirúrgico, e eu acho que dessa forma, em time, decidir qual que é a melhor forma de terapia para o paciente. Isso vai dar um ótimo corte, né? Isso vai dar um corte ótimo lá. Vamos lá. Cirurgia versus angioplastia versus cirurgia e angioplastia. Cirurgia versus angioplastia. De modo geral, a cirurgia parece ter um maior benefício prognóstico, mas isso é mais pronunciado em lesões com severidade anatômica com síntex alto, acima de 32, 33. Abaixo disso, a mortalidade parece ser parecida, então eu posso optar pelos dois tratamentos de acordo aí com características do paciente, do doente e da vontade ou expertise da equipe. Acho que essa seria a ideia. Local, equipe, tratamento. Local, equipe, tratamento? Vamos lá. Onde que isso vai determinar meu tratamento? Local, a equipe que eu falo, toda a equipe de cardiologia como um todo, e a gente vai escolher o tratamento. Individualiza. Pensando em local, equipe, tratamento, eu acho que local, qual que é a infraestrutura do meu hospital? Então, por exemplo, eu estava discutindo com uma amiga que trabalhou nos Estados Unidos e lá eles tinham Impella para fazer angioplastia de alto risco. Aqui eu vi Impella uma vez na instituição. Então depende muito da minha infraestrutura. E aí quando a gente pensa em equipe, seria qual a expertise da minha equipe cirúrgica, qual a minha taxa de mortalidade da minha equipe cirúrgica, eu tenho equipamento adequado na hemodinâmica, eu tenho um rotablator, eu tenho um shockwave para pensar em lesões mais calcificadas, eu tenho uma equipe de retaguarda da UTI, eu tenho uma UTI que é uma UTI geral, eu tenho uma UTI cardiológica, que são pessoas que estão habilitadas a usar ou implantar um balão intraórtico se eu precisar. Então, acho que a equipe do local vai fazer todo sentido. Então, era o local, a equipe e tratamento. Determinar o tratamento. Isso. Então, acho que passando por essas duas questões, você vai individualizar e pensar no melhor tratamento que você vai optar. Temos. Eu acho que hoje a gente esclareceu, passou por todos os pontos, né? Acho que desde a gravidade, etiologia, diagnóstico, prognóstico.
E o mais importante, né, Léo, assim, eu acho que nesse episódio a gente deixou o nosso hemodinamicista de gancho, porque a gente é cirúrgico mesmo, isso aqui. Ele tá com 2 cartões amarelos, ficou nos bastidores hoje. Felipe Monsanto não participou, né, não pôde, infelizmente, mas não é por isso não. A gente... Eu tenho o viés de ser o clínico, e às vezes eu sou mais conservador, acho que do que os hemodinamicistas e cirurgiões, mas foi até engraçado. Quando eu estava apresentando a minha tese lá para a equipe da cirurgia cardiotorácica, quem estava avaliando meu trabalho é um cirurgião super gente fina, e ele foi o Dr. Omar. Sim. Acho que vocês conhecem o Dr. Omar, super gente fina, e ele gostou bastante da ideia do projeto, até porque é algo que a gente comentou, avaliação, como é que eu vou seguir esse paciente, avaliação não invasiva, né? Será que isso realmente dá para fazer? Mas ele brincou e falou assim, ó, não tenha medo de operar esse paciente, a cirurgia dá certo, tá? Então, assim, isso é verdade. Eu acho que quando você tem a sua equipe, você está tranquilo com a tua retaguarda, eu falei do clínico, aquilo te dá uma idoneidade muito grande. Você fala, olha, eu tenho recursos bons, clínico, percutâneo ou cirúrgico. Então, eu fico tranquilo de indicar baseado apenas na ciência. Seria o ideal. Sim. Seria o ideal. Então, a gente buscar se conectar com pessoas em que a gente confia é o perfeito. Né? É o perfeito. E é isso, Vitor, que a gente busca aqui. A gente está brincando com o hemodinamicista, a gente pode brincar, a gente tem a licença poética de brincar, porque é nosso amigo. Sim. E vai ter que aturar a gente. E vai aturar a gente, entendeu? E está no time mesmo, né? Está no time mesmo. Ele usa a camisa do time mesmo. Não está no banco de reserva, aquele que a gente nunca usa, não. Ele usa porque ele faz parte, ele é muito importante aqui pra gente, viu Luiz? E, a gente termina por aqui, eu queria te agradecer muito. Foi muito bom. Espero que todo mundo veja. A gente está falando no final, mas assim, fica esse recado, você tem que começar de trás para frente, porque realmente eu fiquei muito satisfeito. Aprendi muito com você. Fiz algumas anotações aqui. Eu que aprendi aqui. Que é sempre importante ouvir pessoas como você. E você está sempre convidado, acho que você faz parte do time, você sabe disso. Lá na comunidade, nos nossos eventos. E mais uma vez, muito obrigado em meu nome, em nome do time do coração, que você realmente é de muito valor para a gente, viu? Muito obrigado. Fico honrado e eu que gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui com vocês. Para mim, assim, muito feliz mesmo, uma honra estar aqui com vocês. Vocês são pessoas que acho muito éticas, com uma capacidade técnica, assim, fora da curva. E esse trabalho de vocês, para mim, eu acho que não é nem legal, vamos dizer assim, é essencial para a gente buscar melhorar nossa prática para os pacientes. Eu acho que isso, no fim, é o que importa. E para finalizar, né, Léo? Aquele sempre seguiu o Dr. Vitor nas redes sociais, no Instagram, né? Dr. Vitor Arraes. Victor.Arraes. E nós lá no YouTube, né? Entra lá no canal, compartilha, curte. Nas redes sociais também, time do coração.oficial no Instagram, para que a gente consiga chegar cada vez mais longe aí com esse conteúdo para cardiologistas, alunos, quem gosta aí da cardiologia de alta performance. É isso aí. Como último recado, lembrar que no dia 30 de maio, no Hotel Mônaco, a gente vai ter o nosso grande evento que vai mudar a cardiologia. Vai ser o Heart Team Experience. Vai ser fantástico. Você que é cardiologista, você que é hemodinamicista, você que é intensivista, endocrinologista, acadêmico de medicina. Vocês são todos bem-vindos a passar esse dia conosco, que a gente vai realmente fazer o diferente lá. E aqui já fica a primeira informação importante. Vitor Arraes vai estar com a gente lá, vai ser um dos palestrantes nosso, e vem muito mais, gente. Obrigado já também, viu, Vitor? Eu que agradeço. Então, siga no próximo, a gente espera vocês aqui no próximo episódio do podcast Time do Coração, onde só os craques da cardiologia, como o Vitor, entram em campo. Um abraço.